sou paraguaio, né? Eu estou aqui no Brasil já há 30 anos e tenho 29 anos na Igreja Adventista. Sou muito grato a Deus, porque quando comecei o meu curso de engenharia, em 86, então eu conheci pessoas maravilhosas, que fizeram mesmo a diferença na minha vida. Eu tive a sorte de ter 3 professores, diretamente, tendo sido meus professores do curso de engenharia, que eram adventistas. Então, porém, não foi a maneira como eu encontrei e conheci a igreja. Nós já pertencíamos a uma denominação religiosa anteriormente, que era a Igreja Evangélica Menonita, não sei quantos conhecem, mas e nós até chegamos a fazer um curso ali nessa igreja, que era SEAM, de Seminário de Extensão Alcançando as Nações, por correspondência, durante 3 anos, era um seminário teológico. Quando a gente veio para o Brasil, a gente era um pouco fanático também dessa denominação e não queríamos ir em nenhuma outra igreja, a não ser esta, né? E dessa forma a gente foi se afastando aos poucos, fomos deixando a Bíblia, de ler a Bíblia, de orar e outras coisas, até que um domingo, lembro-me, já na primeira semana, nas primeiras semanas que eu comecei o meu curso, eu saí pela Avenida Santos Dumont, em Joinville, e eu fui andando, um jovem de 16 anos, assim, com poucos amigos, poucos conhecidos, e longe da família era bem difícil mesmo. Então, eu saí andando por essa avenida, e eu ouvi uns gritos de uns jovens brincando, era um domingo de manhã. E então eu falei assim, bom, aqui vai ser o meu lugar, né? Igreja Evangélica São Mateus, eu me lembro que era a placa, né, da igreja. É uma igreja luterana. Então eu desviei ali na esquina da igreja, e atrás da igreja tinha um espaço onde as pessoas estavam brincando, os jovens. Tinham como 100 jovens, mais ou menos, brincando ali. De vôlei, futebol e de tudo um pouco. E fiquei mais ou menos durante 1 hora ali, olhando para as pessoas jogando. Nenhum deles sequer me cumprimentou ou perguntou para mim se eu era estranho, que a primeira vez estava aparecendo lá. Bom, não aconteceu nada disso. Eu saí tão vazio quanto me sentia aquele dia. E eu me lembro que na seguinte semana, um dos professores já tinha tentado diversas vezes fazer um estudo com outros colegas paraguaios, né? E eu, coincidentemente, eu estava alojado junto com eles ali, né? Eu ficava só na sala e de noite eles não tinham que ver a minha cama ali, e de manhã também. Eu tinha que subir cedinho dali também. Era mais ou menos nessa condição. Mas Deus tinha me levado lá, com um propósito. Então, era difícil conseguir um dia assim, com esses estudantes, que pudesse esse professor então vir fazer um estudo bíblico ali com eles, né? E esses amigos confessaram-me o seguinte, né? Tem um professor que é evangélico, falaram para mim assim: você conhece alguma coisa da Bíblia? Sim, eu conheço um pouco. Então você vai nos defender. Não deixe ele falar. Ele quer evangelizar a gente. Ele vai vir, vai querer levar a gente na igreja dele. Não deixe ele falar, tá ok. Então, eles já combinaram comigo. Aí vem o professor Joel e veio dar o curso Encontro com a Vida, né? Ainda com aquele aparelhinho assim, com slides e companhia, né? E eu me lembro que ele conseguiu fazer esse primeiro curso, a primeira lição,
no final do estudo, nós estávamos pregando para os meus colegas. Eu e ele estávamos pregando para os meus colegas. Foi contrário, na verdade, acabou sendo contrário para eles. E aquele dia ele me disse assim, você gostaria de visitar a nossa igreja? E então você vem conosco, eu te levo na igreja, te trago de volta. Eu lembro-me que eu fui na igreja do Bom Retiro, em Joinville, foi a primeira vez que eu pisei na igreja adventista, e desde então estou aqui na igreja. Então, assim, uma lição, não conseguiu fazer mais nenhuma outra lição, não conseguiu mais juntar os colegas, e foi suficiente para que eu pudesse, então, preencher esse vazio no meu coração, e encontrei na igreja essa esperança bendita que até hoje eu tenho tentado manter e tenho procurado transmitir a outras pessoas também, para onde a gente vai, para onde a gente então tem andado. E um ano depois eu conheci a minha futura esposa, só para não fugir muito aí também, queria contar um pouquinho de como foi, né? Mas coincidentemente eu tinha morado numa cidade não muito longe daqui também, Paranaguá, uma cidade portuária, e eu tinha um irmão lá, morando também com a família dele. E numa dessas visitas que eu fui fazer, e quando eu estava voltando, eu conheci a minha futura esposa no coletivo, né? No ônibus. Então, foi da seguinte maneira, ela tem também um tio lá, tinha ido visitar o tio, e estava voltando de lá para sua casa, para Joinville. E então, subiu uma senhora no ônibus, não tinha mais assento, e eu me levantei e dei o meu assento para aquela senhora. E eu vim em pé dentro do coletivo. E depois de uma distância, mais ou menos, uma outra pessoa desceu do ônibus. E sobrou uma vaga, né? Um lugar. A moça está sorrindo lá, né? Porque é uma coisa bem interessante também, né? Aí eu sentei naquela poltrona que ficou vago, né? E conheci a minha futura esposa ali. Eu fui conversando com ela até chegar em Joinville. Depois a gente propiciou mais alguns encontros e namoramos por um tempo. Então, depois de um ano, ela veio para a igreja. Ou como eu conheci ela, vocês vão conhecer ela também ainda aqui. Se der oportunidade, ela vai dar também o seu testemunho. É muito lindo o testemunho dela também. Deus fez grandes coisas na vida dessa moça. Realmente quando eu conheci ela, ela estava distanciada da igreja, seus pais da igreja, da Assembleia, e ela estava afastada da igreja e estava com sérios problemas de saúde, né? Quando eu conheci ela, e Deus abençoou muito ela, abençoou grandemente ela. Ela se tornou vegetariana porque a gente, um ano antes de eu me tornar adventista, eu já tinha me tornado vegetariano, com essa família justamente que havia me convidado para ir para a igreja pela primeira vez. E ela também se tornou vegetariana e Deus presenteou ela com muita saúde depois disso, né? Eu posso até adiantar um pouquinho aqui para vocês, dizer que ela sofria de epilepsia. E vocês sabem que não tem ainda solução para esse problema, né, atualmente. E ela está curada. Então, amém? Deus realmente pode fazer milagres como esses, né? Então, depois de me graduar, eu pude trabalhar um pouco, né, e um fato que me chama a atenção daquela vez do serviço, o primeiro serviço que eu tive, é que eu era um dos principais engenheiros da empresa. Trabalhava na WEG, em Jaraguá do Sul, também em Santa Catarina.
E eu trabalhava na área de pesquisa e como um dos principais engenheiros eu era muito visado pela empresa. A empresa contratava pessoas de fora para me treinar constantemente. Saiu um curso, mas a empresa comprou o pacote, né, o curso inteiro. Os professores vieram de toda parte do Brasil para lá. E então o curso era na sexta e sábado, sexta-feira à noite e sábado de manhã e de tarde. E o meu gerente fala para mim que eu encabeçava a lista desse pessoal aí que faria esse curso. Isso depois de 5 anos que estava na empresa. E tinha uma carreira promissora lá. Então, falou-me assim, meu gerente, você, por 1 ano só, que você não vai guardar o sábado. Por 1 ano só. E depois você volta a guardar, você pode até guardar mais dias para você compensar aquilo que você passou. Ficou bem... bom, para eles é muito... não entendem muito bem essa questão, né? A gente tentou várias vezes explicar para eles que não é bem assim, né? Não é só a gente deixar de guardar por um período e depois volta a guardar, né? A nossa esperança é sempre que todos os dias, não é, irmão? Ver Jesus voltando e estarmos preparados para recebê-lo, para subir com ele. Essa é a nossa esperança bendita. Não teríamos andado todo esse tempo, teríamos nos esforçado, teríamos feito tudo e, como muitos dizem ali no final, então, acabar desistindo, abandonando a fé, de nada valeu todo aquele período, né, que ficou para trás. Então, às vezes, a irmã White fala que devemos realmente contar as nossas experiências, as bênçãos que Deus tem nos dado, e não importa se repetimos também. Então, irmãos, não se preocupem com isso, ok? O irmão pode contar tantas vezes, aqui tem um monte de irmãos que não estão presentes hoje, pode contar outra vez de novo, na próxima vez, pode contar de novo, sem problema nenhum. Porque isso fortalece a igreja, porque a gente vê a atuação de Deus na vida dos nossos queridos. Então, esse foi um fato curioso até, acabei saindo da empresa porque a partir dali eu seria mal visto na empresa, né? Não ter respondido à altura aos interesses da empresa. E a gente saiu para o mestrado e depois começamos já o doutorado. Quando a gente começou o doutorado, também aconteceu um fato interessante, porque durante o mestrado eu tinha sempre, eu aprendi na igreja também o fundo de inversão. Vocês lembram do fundo de inversão? Então eu tinha um fundo, né? Então aquele fundo salvou por 2 anos. Imagina quanto era esse fundo, né? O Fernando FHC, eu quero falar assim, né? Fernando Henrique Cardoso, ele fechou as torneiras das bolsas nas universidades. Então, a gente ficou sem bolsa. E eu fiquei como aluno no doutorado em regime especial e não tinha bolsa, né? E eu lembro-me que foi passando o tempo e o fundo de inversão ia terminando também. Eu me lembro que eu dei os últimos R$5 para minha esposa, do que eu tinha de reserva. Não tinha mais mesmo dinheiro, né? Tem carro, tem outras coisas, outros bens, pode começar a vender essas coisas, né? Eu me lembro que eu dei o último R$5. E um fato ainda mais curioso ainda é que aconteceu que a gente representávamos os alunos de pós-graduação, tanto do mestrado quanto do doutorado, representávamos no colegial. E tinha um professor que queria ser o presidente do colegiado. Ele conversou comigo para conversar com os outros colegas para votarem nele para ser o coordenador. Ok. Então aconteceu assim, ele se tornou o coordenador. E uma pessoa de quem nenhum de nós esperava alguma coisa, foi capaz de ir lá em Brasília e trazer 16 bolsas. Foi incrível, não, só pode ser por Deus. E
eram 31 alunos de doutorado. Nesse regime vieram 16 bolsas. Como estrangeiro, nós estaríamos então no último na classificação, né? Mas fomos classificados entre os 16 para receber essa bolsa. Bom, então, nós não sabíamos ainda disso. Quando eu entreguei os meus últimos R$5 para minha esposa e vamos esperar em Deus. Aí eu me lembro que abri o computador ali e fiz uma oração ali. Fiz uma oração. Tu sabes, Senhor, que eu deixei os últimos R$5 com a minha esposa, que a gente tinha, e estamos nas tuas mãos. Bom, naquela manhã, tocou o telefone e a secretária disse: Cubila, Roberto Mesa Cubila é meu nome. Cubila, de Brasília, telefone para você. De Brasília? Só se for Polícia Federal, né, irmão? Né? Que lida com estrangeiros, né? No Brasil. De Brasília. Bom, fui atendido. Aí disse: você é Roberto Mesa Cubila? Sim. Pode passar no Banco do Brasil que tem um cheque avulsa para você ali. Era o primeiro mês da bolsa. É o último R$5 e eu recebo R$1.400 mais ou menos naquele dia. Naquele mesmo dia. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus faz coisas que nós realmente não acreditamos, não esperamos que aconteça. Mas é assim que Deus se manifesta na vida dos seus filhos. Eu fico muito feliz por isso. Fico muito feliz. Fico mais feliz ainda poder contar para os irmãos disso, porque isso foi para nós. Recebemos diversas manifestações da parte de Deus, então, para o nosso fortalecimento na igreja cada vez mais. Então, não concluímos o doutorado porque fizemos um concurso público no Paraná e fomos para lá com aquele sonho de sair como professor e concluir o doutorado e acabamos demorando 3 anos, passamos demais, acabamos não terminando o doutorado aquela vez. Então, mas durante esse período a gente trabalhou com um grupo indígena lá em Florianópolis, quando a gente esteve em Florianópolis fazendo mestrado e doutorado, na Federal de Santa Catarina, fizemos um trabalho bonito com um grupo indígena, porque eu falo a língua guarani também. Então, é uma coisa até também bastante curiosa, né? Que eles chamam a gente de branco, né? Então, um branco ir na aldeia deles e ensinar a eles a escreverem a sua própria língua, né? Porque eles não têm a tradição da escrita, né? A escrita se desenvolveu depois e eles ficaram só na fala. E eu ensinando aos filhos deles a escreverem, aqueles caciques, aqueles índios ficaram felizes demais. E como é que eu fiz esse curso? Entregando a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento na língua guarani, na mão deles, né? E eles estudando aquela Bíblia e aprendendo a escrever através da leitura da Bíblia, né? Então, ficou um trabalho bonito lá também durante 2 anos. Durante esse período também a gente deu a língua guarani dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi também um projeto pioneiro, né? Mas o que eu queria dizer ainda para os irmãos, assim, creio eu que o meu tempo já esgotou, né? Que nos outros países onde eu estive, eu queria trazer para vocês algumas novidades. Creio que muitos irmãos viajam muito também. Para alguns talvez não seja alguma coisa nova ainda, né? Mas tudo bem. Então, vai ouvir relatado por um paraguaio, então, né? Na Alemanha, né? Então, os nossos irmãos tomam a Santa Ceia e o suco da uva eles tomam do mesmo copo. Eu achei bonito isso. Eles têm o cálice
e ser o suco da uva num cálice. Então passa para o irmão. Não. Adventista, bom, luterano, eu nunca entrei na igreja luterana. Não sei como é que se faz. Então, mas o pão se distribui assim nas mãos, cada um come o pão. Mas na hora do vinho, do suco da uva, né? Ele apresenta num cálice, você toma, e a pessoa que recebe de volta, né, o irmão, e ele vira, e você, como o cálice é de um material especial, fica até uma marca ali dos lábios, né? Depois que completa uma volta, ele passa um paninho bem limpo, e as pessoas continuam tomando. Bom, achei uma maneira interessante de participar da Santa Ceia. Os nossos irmãos lá são muito missionários. Muitos destes, pelo menos 50% ou 60% das pessoas que congregavam naquela igreja, já tinham sido missionários fora do país deles. Então, é uma coisa que me chamou bastante a atenção. Espero que não seja só coisa de alemães isso, né? Que sejam também de paraguaios e brasileiros também, né? Uma outra também que a gente esteve na Finlândia, e na Finlândia o nosso pastor não falava o inglês, ele só falava o finnes mesmo, o finlandês, e eu tinha levado uma pessoa comigo que foi intérprete, e ela acompanhando a nossa conversa, né? Ela passou a frequentar a igreja, por ouvir a mensagem que a gente tinha, né? Conversamos como foi a nossa conversão, ele nos deu também mais ou menos como foi a conversão dele, como é que eu trabalho lá e como é que é o nosso trabalho para cá. Então, mais ou menos disso, e dentro das Sagradas Escrituras, e a pessoa que estava fazendo nos acompanhava ali para que haja comunicação entre nós. Essa pessoa depois acabou se tornando adventista, mas foi por aquele testemunho lá. Também foi, nós não fizemos isso porque queríamos, né? Mas o Espírito Santo ficou trabalhando no coração dessa pessoa. Tivemos no Peru também uma experiência interessante, né? Entre os irmãos que moram lá no Lago Titicaca, tem uma ilha, e esses irmãos nossos não têm contato com o pessoal, eles moram na ilha, eles são autossustentáveis lá. É maravilhoso ter participado com aqueles irmãos nossos e a esperança que eles têm também de ver Jesus voltando com poder e glória. Realmente maravilhoso. Na China, a gente esteve na parte noroeste lá da China, Shenyang chama-se. Fomos dar aula numa universidade tecnológica de Shenyang, onde tinha 240 mil estudantes de engenharia, numa universidade somente. Então, estivemos lá, somente curso de engenharia, não tem outro curso nessa universidade tecnológica de Shenyang. Eu fui convidado por eles, participei de um congresso internacional também lá, e ali eu dei um testemunho inesperado também. Eu perguntei para um chinês que praticamente andava sempre comigo por aí, me ajudando quase em tudo, né? Então perguntei para ele se ele conhecia a igreja adventista do sétimo dia ali, se porventura tinha igreja ali. Ele disse assim para mim: eu não sei se tem essa igreja aqui, mas se tem essa igreja aqui, nós vamos achar. Falou para mim esse chinês: nós vamos achar. E começou a perguntar para um doutor, para outro doutor, chineses e pesquisadores e que já andaram por todo o mundo também, e começou a perguntar para um, para outro, e como é que é essa igreja, e o que faz essa igreja, e por que é Seventh Day, por que é sábado, por que guarda o sábado, e adventista, por que adventista, e fui explicando, né? Então um testemunho assim que
sem querer. Daqui a pouco tinha um monte de chineses assim, querendo conhecer essa igreja, né? Por que eu, lá na China, queria conhecer essa igreja, né? E não é que eu achei a igreja. Amém, irmãos? Amém. Nós temos uma igreja lá, irmãos. Que coisa. 5 andares. 200 a 250 irmãos em cada andar, na igreja. Tem culto de manhã e de tarde. Tem culto nos 5 andares, tem culto. E termina esse culto, começa outro culto. Os irmãos famintos. E eu vou dizer para vocês uma coisa linda que eu vi lá. Entre outras coisas estranhas também, né? Como, por exemplo, você tinha um copo ali e a irmã passava ali e servia um chazinho ou água para quem quisesse. Para você não sair dali, da fileira, né? Do seu assento. Ela passava de vez em quando ali e servia aos irmãos que queriam tomar alguma coisa. Uma outra coisa interessante, quando o pastor entrava e ocupava uma plataforma aqui, eles ficavam de costas para a igreja. Ficavam de costas. Oravam e se levantavam. Quando eles viravam para a igreja toda em pé, a igreja inteira reza os 10 mandamentos. Inteirinho. Como se fosse um cântico celestial, irmãos. Esses chineses falando assim. Quem viu sendo cantado o hino no Mundial pelos brasileiros? Terminava a música e os irmãos, as pessoas continuavam cantando, não é? Irmãos, esses queridos nossos, rezando os 10 mandamentos, completa como está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu pensei que ele estava no céu. É muito lindo. E olhava para o irmão, olhava para outro irmão, olhava para as pessoas assim que estavam perto de mim assim, e eu via aquele gozo, aquela alegria neles, assim. Nós achamos a verdade. Esta é a luz, e nós queremos andar nessa luz, expressando assim. E cantava, e o irmão trazia o inário em chinês para mim, e dizendo aqui para mim, estamos cantando aqui, a música era a mesma, né? A mesma. Mas eles cantando em chinês, eu cantando em português. Claro, mas ele mostrando aqui a leitura para mim, né? Do inário chinês. Até me deram de presente também inário chinês lá. Mas os jovens pediram para mim para eu fazer uma pregação para eles. Nós entramos num sótão e ficaram pastores nos 4 cantos da igreja, pastores, apóstolos, porque se eu fosse descoberto falando lá da Bíblia, era morte certa. Nós estávamos no país comunista e eles não permitem que estrangeiro, chinês, pode falar para o chinês, ele pode abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia para o chinês. Mas estrangeiro não pode. Mas o jovem queria demais ouvir uma mensagem. 15 minutos, dei uma mensagem de 15 minutos para ela, escondido num sótão lá. E os jovens ficaram felizes, irmãos. Que maravilha, quantas maravilhas Deus ainda tem preparado para nós, irmãos. Só posso pensar nisso. Só posso pensar que se Deus já fez grandes coisas na nossa vida, e de fato... E com certeza já fez grandes coisas na vida de cada um de nós aqui, com certeza. Deus fará infinitamente coisas maiores ainda na nossa vida, irmãos. Tenham certeza disso. Tenho certeza disso. Eu vou deixar uma mensagem com os irmãos. Quem sabe numa outra ocasião,
eu falei só de coisas bonitas, aconteceram coisas ruins também na nossa vida, né? Nós quase perdemos a vida recentemente, há pouco tempo, né? Fomos atropelados 2 vezes por 2 sujeitos, com finalidade realmente de matar-nos, mas pela graça de Deus estamos aqui, vivos ainda. Bom, a esperança que eu tenho, irmãos, não posso deixar de partilhar com vocês isso. O profeta Isaías, se vocês quiserem acompanhar aí, o profeta Isaías, ele fala aqui de um novo céu e nova terra. 65, versículo 17, onde há a promessa: pois eis que crio novos céus e nova terra. Não podemos desviar o nosso olhar disso. A irmã White diz que não devemos, na Bíblia está escrita, não perder de vista Cristo, que é o nosso alvo supremo. A irmã White insiste nisso também. Tudo o que acontece na nossa vida é na tentativa de desviar-nos o olhar de Cristo, e sofremos por causa disso, só por causa disso. Mas vejam bem, Paulo diz também, né, que devemos pensar mais nas coisas do alto, pensar mais nas coisas dos céus, nas coisas boas e agradáveis. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Prefiro dizer, 17, 65, prefiro dizer assim, irmãos, às vezes, quem está feliz, levante a mão, irmãos, amém? Também, mas eu prefiro dizer assim, quem está pensando não consegue tirar da sua mente o céu. Quem? Prefiro fazer essa pergunta. Porque se nós ainda não estamos assim, coisas desta terra ainda nos prendem, então. Ou seja, nós ainda não conseguimos achar um substituto para todas as coisas que nos prendem a esta vida, que são as coisas dos céus. Novos céus, nova terra. Profeta Isaías falou em um novo céus e em uma nova terra. Veja bem, o que fala Pedro? Pedro, eu gosto, quando Pedro diz aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Se o profeta falou, Pedro creu, abraçou isso, como Paulo também abraçou essa mesma esperança. Eu creio nisso, eu aguardo nisso aqui, e eu me agarro a esta promessa. Irmãos, todos os dias devemos pedir que Jesus volte. Disse assim, um pastor, na semana da oração que ele fez uma vez, não esqueço isso aí, ele disse assim, olha irmãos, vamos orar para que Jesus volte. E no dia seguinte, ontem orávamos para Jesus voltar, não voltou ainda, vamos orar de novo para que Jesus volte. Orar mais para que Jesus volte. Diz aqui, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? E, olha só, para que ir tão longe, o profeta João, em Apocalipse, ele diz assim, em 21, versículo 1 em diante, vi novo céu e nova terra. Um profeta falou, centenas de anos atrás. Outros creram, nessa promessa. E João nos dá a certeza, porque ele viu esse novo céu e nova terra. Amém, irmãos? Olha, nós não aguardamos uma coisa que foi criada ou inventada pelos homens, mas Deus mesmo. Aliás, eu não posso deixar de ler esse verso, onde no verso 3, quando Deus diz assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Amém? Ou seja, Deus deseja estar conosco, irmãos. Olha só, se eu ainda não estou desejando tanto ver Jesus, ou estar com Jesus, do outro lado é o contrário. Deus quer estar conosco, deseja estar conosco, e aí podemos ter a certeza da segunda vinda de Jesus.
porque Jesus quer estar conosco. E Ele vai voltar porque Ele quer estar conosco. Amém? Que o irmão e eu possamos estar preparados para esse dia glorioso. O Espírito Santo necessitamos, irmãos. A obra, a seara está madura, isso está escrito. E poucos são os ceifeiros, é verdade, irmãos. E em todas as ruas, qualquer cidade onde você for, cada rua tem pessoas que você vai encontrar que querem ouvir do Evangelho e que está preparado para receber o Evangelho e quer se encontrar com Jesus, mas está perecendo nas trevas, esperando por nós, irmãos. Não deixemos esses queridos nossos perecerem, porque se nós queremos ver Jesus, ao mesmo tempo, não podemos também esquecer destes, né? Seria muito egoísmo também da nossa parte. Aliás, o Espírito Santo seria derramado apenas, obviamente, para que a obra se completasse, ou seja, para que nós pudéssemos estar preparados, capacitados, habilitados para pregar o Evangelho para essas pessoas, e assim então terminar a obra e ver Jesus voltando com poder e glória. Que possamos permanecer nessa certeza, nessa convicção, nessa esperança bendita que enche o nosso coração. E nos alegremos, irmãos, caminhemos nessa jornada. Não é fácil, é verdade. Não é fácil, temos problemas, temos dificuldades, é verdade. Mas, como o salmista diz, mas Deus está perto de você. Né? Deus está perto de cada um de nós sempre. Não é, irmão? Estava lá, irmão. Amém? Amém. A minha filha, no dia 7 de julho de 2013, 7 de julho de 2013, fez o primeiro trabalho missionário dela. Ela sabe que eu saio sempre fazer o trabalho missionário. Ela disse para mim assim: papai, leva eu para fazer trabalho missionário contigo. E levei ela. Ela fez numa família lá, a Otília e o Volney. É a família onde a gente fez. E conseguimos um estudo com uma amiguinha de 10 anos, onde ela sempre foi, a partir dali, fazer estudo com essa menininha. Então, a gente também agradece muito a Deus por esse grande privilégio, por essa...